Se os irmãos quiserem ficar em pé, para que a gente possa louvar. Irmãos, e faz muito tempo, mas muito tempo, tanto tempo que eu não lembro quando eu me desconectei da ideia de número, de ter muita gente. Eu penso em como a gente convidou esses queridos para estar aqui hoje, né? Mélia, eu falei com ela desde domingo. Léo, eu chamei, foi antes de ontem, não foi? Hoje Léo chamou o Henrique, que está ajudando na bateria, né? Eu acho que eu tinha falado com o Saulinho antes, depois. A gente viu aqui que isso é a coinonia que a gente vive, irmãos que servem em várias igrejas, outras paróquias, mas Deus separou a gente para estar aqui hoje à noite. Separou você também para estar aqui. Então, se tiver uma audiência, uma multidão, glória, vai ser louvor forte o nome do Senhor. Se não tiver, da mesma forma, a gente não vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou. A mão dele e o braço dele vai nos abençoar. Se qualquer um de nós aqui estiver precisando de cura, nós iremos sair curados pelo Espírito Santo de Deus, porque a obra não é nossa. A gente pede humildemente, como a gente orou aqui, Senhor, nos usa, apesar de nós. Então nós entendemos já as nossas limitações, e muitas vezes, né, o segredo está em não permitir que elas nos atinjam de forma que a gente não louve, que a gente fique paralisado, né? E até quando a gente tem, né, às vezes que abrir mão de alguma coisa, né, para estar aqui. Hoje mesmo eu estava de férias, estava fora de Recife, e as pessoas da minha casa sempre saudosas, né? Então eles querem estar, poxa, você está fazendo falta. E hoje, quando minha irmã me viu me arrumando para sair, ela disse, você vai sair? Eu disse, vou, porque eu tenho uma opção hoje para estar, vou dirigir lá com os irmãos na paróquia do Espírito Santo. E, irmãos, é tão bom a gente poder ter esse, né, sentimento, essa abertura, essa liberdade de estar na presença do Senhor. Por isso eu pedi que você, né, ficasse de pé para a gente poder louvar junto. Amém. Amém. Com alegria, cantamos a canção do nome. Eu vejo a sua mão, seu poder sobre mim.
Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Qual nome? Direi, Deus da minha provisão. O Senhor é a minha paz, jamais Deus presente sempre está, é o melhor, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que dura toda dor, de certeza e até minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Seu nosso pastor, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz, jamais Deus presente sempre está, é o melhor, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de certeza e até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de certeza e até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo Nada vai me separar, Glória a Deus. mesmo se eu me abalar, seu amor não falha. Aleluia. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre,
e amam a Deus. Glória a Deus. Dá para sair mais uma só? Aleluia. Tão bom que eu cheguei. Esses dias eu ouvi uma pregação sobre João Batista. E eu gosto muito de João Batista porque ele era alguém diferente, né? No tempo dele. Ele morava no deserto e tinha uma dieta, uma alimentação também muito curiosa, para não dizer estranha. Mas a voz do que clama no deserto, ele veio preparar o caminho de Jesus. E, irmãos, pensando sobre o deserto, é um lugar que a gente não foi feito para a gente morar. Sabe, o deserto geralmente a gente associa a sofrimento, algo que a gente está passando, que não é a situação ideal, não é aquilo que a gente queria. Mas nessa mensagem, o pregador chama a atenção de que o deserto também é um lugar de silêncio. É um lugar onde a gente para, onde a gente precisa parar. E uma coisa é certa, a gente não vai morar nem ficar para sempre no deserto. Nem todo deserto é para sempre. Então, aquele cuidado que de repente está aí no seu coração, no meu coração, tem os dias contados. Sim, Senhor. O deserto não é para sempre. E a gente aprende tanto, né, sobre outras figuras da Bíblia, outros irmãos nossos, eu posso dizer assim, que tiveram que lidar com o deserto, como Moisés, liderando todo o povo no deserto, como o nosso Senhor Jesus, que foi tentado no deserto. Então, o deserto também é um local de aprendizado, é um local de restauro, que é um local de silêncio, onde a gente precisa ouvir. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente vai cantar uma canção, não estava aqui na lista. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar, e no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis despertar-me de pé, amor. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sempre cuida de nós, irmãos. Vamos juntos mais uma vez no início. Eu não preciso transformar pedras em pães para dobrar, e no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso
Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. A minha e da sua vida. Obrigado, irmãos, que louvor lindo. Obrigado, Manuca, obrigado vocês. Louvor da Recon, misturado com Carlinhos e Carla aqui. Olha aqui. Beniel também. Ei, Nova aliança. olha aí. Salada Santa. Linda, né? Eu não vou nem, agora então eu vou dizer que é um louvor diocesano. Da Diocese Zona Sul. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa noite. Glória a Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Semeadores. Esse ministério que há tanto tempo tem nos presenteado com essa poderosa semente que é a palavra do nosso Senhor e Salvador. E a gente se orgulha muito em poder jogar essa semente. Somos meros jogadores de sementes. Tudo que fazemos aqui é obedecer a ordem de jogar as sementes. Agora, essa semente poderosa, quando ela cai em solo fértil, eita, ela germina 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Mas para isso a gente conta com o nosso amigo Espírito Santo, porque é ele que convence, não nada a ver com a gente, é tudo a ver com ele. Amém, irmãos? Amém. Olha só, o tema que foi sugerido hoje foi um tema muito especial. Eu tinha uma convicção, eu queria chamar Lito para vir para os Semeadores. Mas eu não sabia qual era o tema que eu iria chamar. Aí eu disse, não, vai que ele já tem um tema no coração dele. Quando eu liguei para ele, foi feito, ele já tinha esse tema. Servo ou voluntário? Eu disse, oxe, é agora. E a gente tem tudo a ver com a nossa paróquia, tem tudo a ver com a maioria das paróquias, porque como a gente diz, brincando, mas na verdade está lá na Bíblia, não usando a palavra que a gente usa em brincadeira, mas a Bíblia diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore para o Deus da seara mandar ceifeiros, mandar trabalhadores, né? E a gente brinca muito dizendo que a seara é grande, mas os cearenses são poucos, né? E a gente vive atrás de cearenses para trabalhar aqui, mas não é fácil, porque até aparecem voluntários, mas servos são poucos. E existe uma diferença muito grande entre servos e voluntário, e vocês vão perceber essa diferença, né? E por outro lado também, por essa escassez, acabam os servos se fazendo das tripas corações, se desdobrando, e ele cai num outro problema, que é o problema do ativismo. Então a gente já vai abordar tudo isso, né? Como a gente usar de sabedoria não nossa, que a gente não tem nenhuma, mas divina, para poder equalizar esse serviço. Amém, irmãos? Então, para falar sobre esse tema hoje, convidei nosso querido Joselito Budu, que todo mundo conhece por Lito. Vem cá, pastor Lito. Aí tem esses gritinhos aqui, viu? É uma bênção aqui, Lito. Olha, já fizemos muitos semeadores juntos lá na Trindade, né? Lito sempre traz palavras maravilhosas, ensinamentos maravilhosos para a gente. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então vamos estender as mãos, orar por ele, para que seja uma noite edificante para todos nós. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, esse aqui teu servo, Pai, teu filho, que vem aqui, Pai, nos presentear com a tua palavra, Senhor, não com a dele. E a nossa oração hoje, Pai, é que ele seja a boca tua nessa noite, Senhor, que ele seja um teu porta-voz, que tudo que ele falar venha de ti, não do coração dele, porque nós sabemos que o coração humano é enganoso, Pai, mas a tua palavra, a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, nós te clamamos, te oramos, que o Senhor esteja conosco, direcionando cada palavra nessa ministração de hoje, Pai, que a gente possa através de Lito, receber a tua mensagem, receber a tua vontade para as nossas vidas, Pai. E assim nós te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
irmão. Fica à vontade, olha, sua aguinha aí. Ali ou aqui? Onde você quiser, meu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aderindo aqui a uma tecnologia, venho para ver se dá certo. Eu não sou muito tecnológico, não. Apesar de que eu sou formado e pós-graduado em informática, mas eu fiquei um pouco para trás nesse negócio aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai amado, querido, misericordioso e bondoso Deus, estando aqui diante da Tua santa presença, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, me capacite, me esvazie de mim mesmo, me preencha do Teu Espírito Santo, para que de mim só saia aquilo que venha do Teu trono e que faça morada em nossos corações, que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar. Eu vou fazer uma breve apresentação, mas depois eu vou fazer a leitura do texto que eu escolhi para falar um pouco acerca desse tema. Bem, meu nome é Joselito, mas quando eu fiz o cursilho em 2014, me perguntaram como eu queria ser chamado. Em casa, profissionalmente, eu me chamo Joselito. Todo mundo me conhece como Joselito. Mas em casa, a minha família me chama de Lito. Quando o cursilho me perguntou como você quer ser chamado, eu digo, olha, eu quero que aqui seja a extensão da minha casa, seja a minha família. Então eu quero ser chamado de Lito, para que eu me sinta em casa. E aí veio a ordenação, que eu não esperava, mas que fui guiado pelo Espírito Santo. E aí, pastor José Lito? Não, pastor Lito. Está tudo certo. Eu sou feliz sendo chamado de Lito. Eu sou pároco lá da paróquia Ebenezer, fica lá em Aldeia, no quilômetro 13. Aqui nós temos Carlos e Eglantine, que frequenta a nossa paróquia, são membros de lá. Carlos e Carla, Carla e Carlos, né, já estiveram lá conosco também, visitando, assim como, eu não sei se Dona Maria do Carmo já conhece a nossa paróquia, Socorro já, né, mas... Estava aqui falando para ele que eu irei em breve. Amém, amém. É uma paróquia pequena, mas com um grande afeto. É isso que nós procuramos ter na nossa igreja, que coisa boa. Eu convido os irmãos, em reverência à palavra de Deus, a se colocar de pé. O texto que eu quero trazer nesta noite está no Evangelho de João, capítulo 13, versos de 12 a 17. Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 a 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre, e sou. E com razão, pois eu sou. Mestre e Senhor. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Podem sentar. Olha, o que mais chama atenção nesse texto é essa última parte do verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se praticarem. Porque nós sabemos de tanta coisa, mas a gente não pratica. E aí, o que é que vale? Eu tenho meditado muito acerca do tribunal de Cristo, do dia do juízo. Serão dois tribunais, tá? É o tribunal do justo e o tribunal dos ímpios. Mas o nosso tribunal terá um peso maior, porque nós pecamos contra o conhecimento, contra a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, vive na ignorância, vai ter a sua punição, é fato, porque Deus é justo e Ele vai punir, assim como Ele vai galardoar. Mas o que eu entendo é que nós que conhecemos a palavra de Deus, aí fica
feio para a gente. Acerca disso, eu quero trazer um pouco sobre a importância do serviço no reino de Deus. Como o Silvino falou, esse tema é bastante pertinente, porque isso não é um problema só da Paróquia do Espírito Santo, é um problema da Paróquia Ebenezer, é um problema da Diocese da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste. É um problema do mundo. Servos, verdadeiros servos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem ser servidos, mas não querem servir. As pessoas querem ser reconhecidos, querem ser aplaudidos, mas servir que é bom nada. Eu, como eu falei, sou lá da paróquia de Aldeia. Lá tem muito condomínio, muito condomínio. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi numa das reuniões que nós fizemos, e perguntamos assim, olha, precisa de alguém para lavar o banheiro. Quem é que vai lavar o banheiro? Porque só quem lava o banheiro sou eu e minha esposa. Mas ele precisa de alguém para lavar o banheiro também. Aí teve uma irmã que disse assim, eu não lavo nenhum da minha casa. Aí eu disse, mas irmão, o problema não é da sua casa, aqui é a casa de Deus, é outro patamar, é outra história. Não compare não, que a senhora vai ficar feia na fita. Aí ela disse, eu pago. Eu digo, ô minha irmã, Deus não quer o seu dinheiro não. Deus quer o seu serviço. Calça a sandália da humildade. Venha lavar esse banheiro, venha varrer esse chão. Porque as pessoas acham que dinheiro compra tudo. Mas antes de Deus aceitar a tua oferta, Ele precisa aceitar o ofertante. Não adianta eu querer servir na igreja e estar com a vida toda bagunçada, toda desregrada. Não funciona assim. Para Deus não funciona. Eu tenho que me consagrar e servir. Então, foi um trabalho. Está sendo um trabalho difícil. Nós reunimos domingo 50 pessoas, aproximadamente, tinha no templo, para falar sobre esse tema. E até agora eu estou esperando o retorno das pessoas. Um ou outro já veio, mas a maioria não veio. Aí eu até disse assim, olha, se você veio com curiosidade, não fique não. Saia. Mas se você veio para entender e colocar em prática, fique. E aqui eu vou dizer uma coisa, Silvino, aqui eu estou muito à vontade, porque como aqui né, a minha paróquia, eu falo, vou me embora, a bronca fica comigo. Né? Então para mim está ótimo. Lá você tem que estar meio que... Né? Faz bem. O Evangelho de Cristo, ele convida a mim e a você para um caminho diferente. E esse caminho é um caminho da humildade. Jesus, o Filho de Deus, ele se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele mostrou que no reino de Deus, grande não é quem manda. Grande é quem serve. Nós vivemos dias em que os crentes enxergam apenas a igreja como lugar de culto, mas não como um campo de trabalho. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque precisa de uma bênção, precisa de uma cura, precisa de uma resposta, querem cultuar, mas aqui não é lugar apenas de culto, aqui é um campo de trabalho. É isso que a gente tem que entender nesta noite. Deus chamou eu e você não apenas para receber, mas para servir também. O apóstolo Paulo nos lembra que nós devemos nos apresentar a Deus como um culto, como um sacrifício vivo, como um ato de culto. E isso inclui nosso serviço na casa do Senhor. Hoje vamos refletir acerca do serviço cristão, como ele deve ser exercido dentro da igreja e o que a Bíblia nos ensina sobre servir, mas não é servir de todo jeito. É servir com amor, humildade e dedicação. Eu quero abrir um parênteses para contar uma pequena história. No primeiro arraiá da nossa paróquia vai no 5º ano. No primeiro arraiá que teve, que é a festa do milho, que nós chamamos, aí chegou uma senhora para visitar a igreja e daqui a pouco ela disse, pastor, eu não te conto. Eu digo, já sei, a senhora foi maltratada por aquela irmã também, não foi? Aí ela botou para rir. Aí eu disse, porque eu também fui. Aí desarmei ela, porque essa irmã em questão, ela gostava muito de servir, mas ela não servia nem com amor, nem com humildade. Ela servia e ela era bruta. Você chegava junto dela, você tinha medo de olhar para ela. Então servir não é só servir, porque Deus é amor. Deus quer que a gente ame. E não é só amar quem a gente gosta, porque amar quem a gente gosta é fácil. Amar quem a gente não gosta é mais difícil. Tem irmãozinho que é difícil, né? Tem irmãozinho que se a gente pudesse, mas a gente não pode. Então a gente ama. Não é assim que funciona? Pois bem, então Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Em João capítulo 13, mostra o Rei dos Reis com a toalha na mão,
ou melhor, na cintura, a bacia nas mãos. E preste atenção, naquela quinta-feira, ele lavou os pés de Judas. Ele sabia que Judas ia trair? Sabia. Mas ele... Por que Deus fez isso através do seu Filho Jesus? Porque o verdadeiro serviço não depende de reconhecimento, não depende de mérito, não depende do outro, mas depende do amor que nós temos para com Deus. Então a gente tem que amar até quem a gente não ama, mas a gente tem que se esforçar. Olha, essa questão do egoísmo é tão presente que eu fico pensando como nós somos egoístas. Tem alguém que não é nordestino aqui? Todo mundo é nordestino, né? Então, se eu falar rodeia, vocês vão entender, né? E tem um ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem nunca ouviu esse ditado? Quem nunca ouviu? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo já ouviu? Esse é o ditado mais egoísta que tem. Eu estou com fome, tu estás com fome, nós estamos com fome, mas tem pouca farinha. Vou fazer logo meu pirão, vou encher meu bucho e depois tu dá teus pontos. Não é assim? Nós temos que entender que no mundo nós aprendemos a conjugar o verbo assim: eu, tu, ele. Mas no reino de Deus é ele, tu, eu. Deus em primeiro lugar, o próximo, depois eu. É diferente. Mas isso é muito difícil. Quem se lembra da caixa de biscoito sortido? Eita, caixa de biscoito sortido, né? Nós éramos 7. Eu era o caçula. E quando o papai trazia uma vez por mês a caixa de biscoito sortido, que abria, todo mundo queria a bolacha champanhe. Só tinha 2, né? Era uma briga. E aquele biscoito mais docinho, né? Mas era uma briga. Eu sou aluno de escola pública, então eu cresci abrindo pipoca no silêncio, para ninguém escutar. O bombonzinho bem devagarzinho, porque nós tínhamos uma regra: se eu ouvisse, eu dizia meu e seu. Aí você tinha que dividir comigo. Então, quando a gente abria, dizia só meu. Aí ninguém pedia, não é? Então a gente foi criado assim, a gente foi educado assim, a gente cresceu assim. A gente chega na igreja, no reino de Deus, a gente tem que servir, tem que botar o outro na frente da gente. Como assim? Eu aprendi diferente. Outra coisa que a gente aprende muito também, isso é um teste. Não vale que vocês vão saber, mas vocês podem fazer com alguém, para saber se o cabo é cristão, viu, Silvio? Você dá uma caixa de chocolate e diga assim: olha, essa caixa é sua, mas pode dividir com os irmãos. Ele vai abrir, vai escolher o que ele gosta e depois ele vai dar a caixa para os demais escolher. Mas o verdadeiro cristão, ele abre, ele dá o melhor para o próximo, para que cada um escolha. Depois ele come aquele Caribe, né? Não, cara, eu gosto. Eu aprendi a gostar do Caribe. Mas geralmente a gente tira o bom, né? Porque nós somos egoístas. Mas o reino de Deus não tem espaço para egoísmo. São nas pequenas coisas que a gente aprende a ser um verdadeiro cristão, um cristão melhor. Então Jesus deu exemplo: todo cristão é chamado para servir. E servir não é opção, é propósito. Deu para entender? Não é opção, é propósito. Servir é propósito. Deus nos salvou para que a gente tivesse uma vida ativa, que a gente vivesse na obra de forma ativa, não como ativista, né, Silvino? Porque o ativismo não rola. Quando eu me converti, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava em tudo que era ministério. Encontro de casais, encontro de jovem, encontro de criança, EMA, cursilho, abração do Dom Paulo, tudo eu estava. Mas eu estava numa época que eu tinha quebrado a empresa, eu tinha tempo em casa, eu não viajava mais, eu todo dia eu levava meus filhos para a escola e os eventos na igreja final de semana. Então as pessoas pensavam que era um ativismo, mas não era. Era o meu chamado de servir e eu não negligenciava a minha família. Mas algumas pessoas trabalham a semana toda e no final de semana vai servir. É importante servir? É, mas tem que ter cuidado com ativismo. O ativismo é um problema. Como ser Maria no mundo de Marta? Tem até um livro que fala sobre isso. Porque a gente tem que adorar, né? Mas a gente também tem que servir. E como equilibrar isso aí?
Esse equilíbrio vem com maturidade, e maturidade vem com intimidade, intimidade vem com busca, e busca vem com obediência, obediência vem com permanecer na palavra de Deus. A gente não pode estar brincando de ser crente, né? A gente tem que ser crente de verdade. Não existe crente espectadores. Todos são ministros em algum nível. Alguns pregam, outros acolhem, outros ensinam, outros organizam, mas todo mundo tem um papel. E não venha com essa historinha de dizer assim, eu não tenho dom nenhum, Deus não me deu dom nenhum. É mentira sua. Pelo menos um dom Deus deu a cada um. Mas eu não descobri. Não descobri, eu faço seminário de vida para descobrir. Depois faço de crescimento. Mas antes de qualquer coisa, ore. Senhor, revela qual é o meu dom. Tem gente que tem dom para tudo. Mas o dom tem que ser colocado em favor do reino. Tem pessoas que têm um dom e não colocam. Porque vê a igreja como algo que não é um campo de trabalho. É apenas um local para você receber. Aí volta aquela história do egoísmo, né? Então vamos lá. Servir é sinal de maturidade espiritual. Tem uma história que diz que alguém foi fazer um teste para trabalhar na Disney. Porque queria conhecer a Disney, porque achava que a Disney era um exemplo, e eu já tive algumas vezes na Disney, e realmente, toda vez que eu vou, eu fico encantado. Eu vejo uma organização fantástica. É de se admirar. Aí essa pessoa disse que entrou 15 pessoas numa sala. Quando chegou 15 pessoas numa sala, o entrevistador disse, vocês 12 podem ir embora que estão reprovados, só ficam os 3. Espera aí, já começou? Como? Quando? Quando vocês entraram por essa porta. Tinha um jardineiro. Só 3 cumprimentou o jardineiro. O teste começou ali. E os outros foram descartados. Porque nós vivemos num mundo que a gente faz com que as pessoas sejam invisíveis, a não ser que ela tenha algo a nos oferecer. Mas o cristão é diferente. O cristão tem que sorrir, o cristão tem que se alegrar, o cristão tem que ser atencioso com todo mundo. Muitas vezes você vem para o culto, geralmente a gente senta no mesmo lugar, né? É feito escola. A gente pega aquela cadeira e fica marcando ela. E todo mundo que marca, você geralmente senta junto de pessoas. Mas muitas vezes você não sabe como é o nome daquela pessoa que você todo sábado, todo domingo cultua do lado dela. Você não sabe quais são as dores, você não sabe quais são as dificuldades, porque você vai ali só com o propósito de você se encher. Mas você não vai com o propósito de transbordar, de ajudar, de cultuar, enfim. Então nós precisamos aprender a servir. E o modelo prático de serviço foi deixado por Jesus. A gente precisa aprender com ele. Muitos pensam que espiritualidade é pregar e cantar. Tu olha Manu que diz assim, você é um homem espiritual. Silvino, meu Deus do céu. Olha que unção ali, ele louvando, falando da palavra de Deus. E mas também, espiritualidade é servir. É você sorrir, é você ajudar, é você chegar mais cedo para limpar o chão, é você arrumar as cadeiras, é você perguntar ao pastor o que é que ele está precisando, contribuir. Existem várias maneiras, é você estar disposto a servir. Uma verdadeira fé produz frutos, e um dos frutos é o serviço. Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo, falando àquela igreja da Galácia, disse assim: servir uns aos outros pelo amor. O serviço edifica a igreja e glorifica a Deus. Quando cada membro serve com o seu dom, o corpo de Cristo cresce. Olha, tem uma frase que eu nunca ouvi de ninguém, então eu atribuo a mim mesmo. Mas se alguém já falou, eu falo também. Nós vivemos no mundo, nós somos seres singulares, vivendo no mundo plural. Eu tenho que entender que nós somos diferentes. Eu sou único, você é único, mas nós somos um corpo com vários membros. Então eu tenho que somar um com o outro para que o corpo de Cristo cresça e se mantenha saudável. Eu não posso achar que eu sou a última água mineral do deserto. Não, eu sou apenas mais um. Agora eu quero trazer um fato que aconteceu em 2016. Eu estava no início da caminhada e Deus me deu o dom de cozinhar. Deus disse para mim claramente que
que o meu dom é para edificar a igreja. Eu já tentei ganhar dinheiro, Silvino. Abri uma comedoria, quebrei. Porque Deus disse que meu dom é cozinhar para a igreja. Aí os irmãos perguntam assim, seminário de vida agora, mas pastor, o senhor tem um restaurante? Eu digo, não, eu sou eletricista. Eu sou eletricista. As pessoas perguntam assim, pastor, como é que eu tempero um brócolis? Eu digo, eu sei como é que eu tempero, eu não como brócolis, eu nem gosto de brócolis. É porque a pessoa vem fazendo um feijão, acha que a gente é chefe de cozinha. Mas eu cozinho para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Um dia, eu estava no chalé de aldeia, num retiro de carnaval, tinham 600 pessoas. Eu era cozinheiro e tinha 12 pessoas me ajudando na cozinha. Eu sempre conto isso porque é muito importante para a gente aprender. Quando eu me dei conta, primeiro, só para você ter uma ideia do que é cozinhar para 600 pessoas. De manhã você abre 20 pacotes de fuga para fazer cuscuz. São 240 ovos que você vai fritar. São 36 galinhas que a gente cozinhava de uma vez só. Fora carne de sol e etc. Todo dia era um prato diferente. Era cozido, feijoada, todo dia mudava. E um belo dia eu olho, tem 5 pessoas comigo na cozinha trabalhando e 7 tomando banho de piscina. Aí eu, na minha maturidade, eu era um neófito, estava iniciando na fé, mas ainda com o mundo, né, a carne gritando dentro de mim, eu cheguei e fui tomar satisfação com Deus. Eu disse assim, Senhor, vai ficar por isso mesmo? Esse pessoal tomando banho de piscina e a gente aqui trabalhando. Aí foi uma coisa fantástica. Deus olhou para mim do céu, eu tenho certeza. É porque eu sou meio fantástico muito do Bob, viu? Eu imagino as coisas acontecendo, eu imagino Deus olhando para mim. E Ele falou no meu coração assim, eu vou ter um particular com eles. Mas eu também vou ter um particular com você. Eu digo, comigo? Eu estou trabalhando. Ele disse, você parou para reclamar. Eu não preciso de você para nada. Se você for embora agora, eu levanto outro cozinheiro e a comida vai sair melhor do que a sua. Aí eu digo, tá bom, você não sabe nem brincar. Aí voltei. Sabe o que foi que aconteceu a partir daí? É porque eu fazia os trabalhos para a igreja na janela. O que é fazer o trabalho na janela? Na janela a gente olha a vida dos outros, né? Aí eu saí da janela e fui para o espelho, olhando só a minha vida. O problema é que tem um monte de crente na janela. Aí lembra da passagem de Eutico, cochilou e puf, morreu, porque estava na janela. Janela é lugar de distração, de quedas. Davi caiu de uma janela, viu? Estava lá na janela olhando para Batseba e caiu. Então nós devemos entender o seguinte: no serviço cristão, eu não tenho que estar na janela, eu tenho que estar no espelho, eu tenho que estar olhando para mim. Ah, mas o irmão não quer servir, é porque o irmão não aprendeu ainda não, servindo. Mas esses semeadores, ele vai aprender e vai servir. Então eu tenho que fazer a minha parte, eu não tenho que esperar que ninguém faça. Primeiro, servir é isso, é você fazer o seu e não estar procurando defeito em ninguém, não estar apontando dedo para ninguém. Então o serviço, ele edifica. Agora, eu quero que vocês entendam que desde quem cuida da limpeza, quem fez aquele café, quem arrumou, tudo isso aqui, todos os serviços são essenciais. O serviço nos tira do egoísmo e nos conecta com Deus. Porque quando eu sirvo, eu sou menos egoísta. Não é isso? Então nós temos que fazer esse exercício. A chave dessa passagem de João, como eu falei para vocês, é o verso 17. Que ele diz assim, se de fato você sabe dessas coisas, serei bem-aventurado se praticardes. Agora, vamos lá. Humildade, santidade e felicidade. Não existe crente de cara feia. Olhe para o seu irmãozinho do lado, vê se ele está de cara feia. Ah não, né? Ah não, né? Está todo mundo de cara bonita, né? Não existe crente de cara feia. Não existe ninguém servindo de cara feia. Todo mundo tem que servir com alegria. Felicidade, sabe o que é felicidade? É o resultado de uma vida com Deus. O resultado é esse, é felicidade. Jesus havia ensinado os discípulos acerca do serviço, mas agora ele dá uma lição prática. Eu quero destacar 3 lições. Primeiro, uma lição sublime. Por quê? Porque ao terminar de lavar os pés, Jesus retorna à mesa e pergunta aos discípulos se ele tinha entendido. E Jesus diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Mas se eu lavei os pés, vocês devem fazer o mesmo.
Porque os discípulos, eles tinham clara certeza de quem era, clara compreensão de quem era Jesus. Chamava de mestre, chamava de Senhor, a teologia deles estava certa. Mas ele não tinha o cuidado, o zelo. Sabe qual era a preocupação dos apóstolos? Senhor, quem é que vai sentar na tua direita e na tua esquerda? Não era isso, né? Quantas pessoas estão servindo na igreja ou começam a frequentar uma igreja, mas está de olho numa função, num cargo, num momento em que o pastor vai chamar? Aí teve um caso que eu chamei pessoalmente as pessoas que servem na igreja. Todo mundo que serve eu liguei de um por um e disse: olha, eu quero uma reunião contigo lá no Esquilos, da Ilha do Leite. Pode ser. Foi que eu, pastor? Não, quero uma reunião com você e com seu marido ou com sua esposa. Vá lá que eu quero uma reunião com você. Na verdade, eles serviram o ano todo e eu queria no final do ano servir eles, né, trazendo um rodízio para que eles pudessem. Mas cada um que chegava com o olho esbugalhado. Teve uns que chegaram lá que a mulher passou 2 horas fazendo o cabelo no salão, porque disse: vai que o pastor vai chamar a gente para ser acólito agora, né? E se para depois eu soube que se passaram 1000 coisas na cabeça, porque as pessoas, quando nós chamamos, olha, eu tenho um serviço para você, aonde é? Pergunta mais errada que você faz, aonde é? Não, eis-me aqui. Agora, onde for você vai. Não tem esse negócio de perguntar aonde é. Tem um pastor nosso, da Episcopal, que ele disse uma frase que eu amei: crente não mente, crente canta. Você está aqui, faz: eis-me aqui, eu livre estou, se eu dispor. Bora? Dá não, não posso. Então o crente não mente, o crente canta, né? Ele diz que eu estou gastando a minha vida. Tudo bem que essa música foi feita para João Batista, que realmente gastou a vida. Mas todo mundo quer ser o João Batista. Aí quando faz: por ele que eu estou gastando a minha vida, lá, mas chega, desce. Mas não dá um prego na barra de sabão para Jesus. Não é? Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que entender a ser um verdadeiro servo. Vocês já viram história lá em Êxodo, capítulo 21, versos 5 e 6? Coloca aí, Êxodo 21, versos 5 e 6. É o servo da orelha furada. Já viu? É lindo, né, essa cena, essa passagem bíblica. Porque a palavra de Deus é assim: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair foro, ou seja, não quero ser livre, então o Senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Bota, tem outra aí? Bota. Aí não, esse aí não, é só até aquele. Isso quer dizer o seguinte: naquele tempo, quando você trabalhava um tempo, você saía livre e você tinha liberdade. Mas como alguns escravos gostavam tanto do seu mestre, gostavam tanto do seu senhor, ele dizia: eu não sei viver longe do meu senhor é mais do que um senhor, então eu quero servir. Aí o senhor dizia: olha, a lei é o seguinte, você está livre, eu vou levar você para o juiz, você vai furar a orelha, vai colocar uma sovela, e todo mundo que lhe vê vai dizer: esse aqui é um escravo livre que serve por amor, não por obrigação. Então todos nós devemos ser o servo da orelha furada, porque o nosso Senhor, ele só faz coisa boa para a gente. Nós temos liberdade, não tem? Cada um pode fazer o que quiser. Estar aqui não foi opção, mas nós estamos aqui porque nós queremos servir a Deus. Então, na igreja, eu tenho que entender que eu sou livre, mas eu tenho um Senhor. Porque Deus nos deixa livre pela misericórdia dele. Mas se nós observarmos, nós éramos escravos do pecado, aí Deus foi lá, nos tirou do pecado, e agora nós somos propriedade do Senhor Jesus. Eu gosto muito do clerical, desse clésima aqui, porque isso mostra a coleira, que eu estou preso a Jesus. E eu quero realmente dedicar a minha vida a Cristo. Eu quero servir ao Senhor. Agora a gente vai chegar ainda no que é servo e no que é voluntário, viu? Então vamos lá. Primeiro eu falei para vocês que a lição sublime. Depois eu falei para vocês que o exemplo supremo. O exemplo não é apenas uma forma, mas é a forma mais eficaz. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, não tem?
Você conhece alguém que tem uma Bíblia em casa aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas que nunca leu uma passagem bíblica? O mundo não lê Bíblia, o mundo lê crente. O mundo lê eu e você. Chega um visitante aqui, você está de cara feia. Chega um visitante aqui, o chão está sujo. Chega um visitante aqui, está precisando de alguma coisa. Ele vai dizer, que bagunça é essa? Mas se ele vê você alegre, você servindo, você recebendo, você motivando, ele vai dizer, eu quero isso para mim. Então, nós somos o exemplo que nós temos que dar às pessoas, principalmente com os de fora. Por muito tempo eu não quis saber de igreja. Minha esposa, na época namorada, ela era presbiteriana, depois passou a ser batista. Eu ia para a igreja só para namorar. E eu tinha aversão à igreja, aversão ao pastor. Deus é tão bom que me trouxe aqui. Mas, por quê? Porque os tios da minha esposa tinham uma certa pressão. Está namorando com a minha sobrinha, né? Para a igreja, se converter, aceitar Jesus. Mas o testemunho em casa era um testemunho muito fraco. Aí eu dizia, não quero. Para ser desse jeito, porque tem pessoas que na igreja até servem, e aí é outro ponto que eu quero destacar aqui. Não adianta também você servir na igreja e em casa você não fazer nada. Não adianta você querer fazer tudo na casa do Senhor e em casa negligenciar. Você vai estar dando um testemunho errado. Seu filho vai ficar com raiva. A Bíblia diz, não irrite os seus filhos. Como é que você irrita os seus filhos? Você na igreja abraça, ama, varre o chão, chega em casa, você senta e faz sua esposa de escravo. Aí seu filho está vendo isso, ele vai ter aversão à igreja, ele não vai querer saber de igreja. Então nós temos que ter um testemunho só, nós temos que ser exemplo. O exemplo é a forma mais eficaz de evangelizar. Eu não posso ser uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. Lembra que eu comecei dizendo que antes de Deus aceitar o seu serviço, ele precisa aceitar o ofertante do serviço, precisa aceitar a sua vida. Pois bem, então esse é o exemplo supremo. E em terceiro lugar, o resultado extraordinário, porque a vida cristã ela não se limita no conhecimento, mas desemboca na obediência. A felicidade não está apenas em saber, mas sobretudo praticar o que sabe. O ser humano não é aquilo que sabe, não é aquilo que ele sente, mas é aquilo que ele faz. Eu sou formado, pós-graduado, tenho mestrado e estou fazendo doutorado. Para Jesus serve de quê? De nada. Se eu não colocar os meus dons a serviço do reino, meu conhecimento todo é vão. Eu tenho que praticar, eu tenho que entender e tenho que colocar em prática. O problema é que falta muitos servos na obra do Senhor. Pessoas que entendam. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e vai dizer assim, eu vou servir para o pastor Luna. Não. O pastor Luna aqui é apenas mais um servo. Assim como o pastor Luna está servindo a Cristo, nós estamos servindo a Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Tem pessoas que acham assim que não é para abençoar a casa, porque dom de misericórdia também é uma modo de você servir. Você serve também com recursos, tá? Aí você tem que entender o seguinte, essa cadeira é confortável? Você tem uma cadeira mais confortável do que essa na sua casa? Sim. Está errado. A cadeira da casa do Senhor tem que ser melhor do que a sua. A tinta tem que ser melhor do que a sua. Tudo tem que ser, porque aqui é a casa do Senhor. Não é a casa de Luna. Porque os pastores, os ministros, até os membros, eles passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Mas a gente tem que entender. Então tem várias maneiras de você servir. Sabe qual é outro problema também que nós temos? É quando você diz assim para o irmão, está tudo bem. Eu costumo dizer lá, Silvino, que não pergunte não, se você não tiver tempo para ouvir. Porque o irmão faz, tá não, senta aí que eu vou te contar uma história. Ah, mas eu não tenho tempo, então não pergunta não, benção. Tu só pergunta se tu tiver tempo para ouvir, porque se me perguntar, pastor, tá tudo bem, reserve 2 horas para eu conversar com você. Então já sabe, me encontrou, não pergunta se tá tudo bem, né? Porque se perguntar, vai ter que ficar 2 horas me ouvindo. Eu vou contar minhas dores todinha. Outra coisa, não pergunte, está precisando de alguma coisa, se você não tiver disposição para doar, para fazer. Ah, eu perguntei por educação. Não existe educação. O reino de Deus não. Você só pergunta, está precisando de alguma coisa, se você estiver disposto a doar, a ofertar. Chega aí, pastor Luna, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? 2 erros
seguido. Porque nunca está tudo bem, sempre tem alguma coisa. E sempre vai estar precisando de alguma coisa. Os irmãos me conhecem, lá na paróquia. Tem uma padaria lá, boa. Padaria, uma delicatessen de Porto Fino, lá no Boulevard. Sai do culto do domingo, a gente senta lá e janta, e é caro, não é barato não. Aí o irmão cai na besteira e diz: pastor, me dê sua comanda. Eu digo: tá aqui. Toma. Minha mulher faz: meu Deus do céu, que vergonha. Vergonha não, o irmão quer me abençoar e eu vou permitir que ele seja abençoado. Pastor, o senhor quer que eu pague seu pão também? Tá aqui, irmão, a sacolinha do pão. Não pergunte se você não puder pagar e não quiser pagar. Eu perguntei por educação, comigo não funciona. Eu tenho meu dinheiro, eu não fui ali para ninguém pagar minha conta, eu fui ali porque eu quero, porque eu posso, mas se perguntar, eu dou. É isso que a gente tem que aprender. A gente pergunta por educação, está precisando de alguma coisa? Não. Se você estiver disposto a servir, procure seu pastor, procure o ministro, procure quem for, mas não pergunte por educação, não. No reino de Deus não funciona assim. Está todo mundo comigo aí até agora? Sim. Vamos lá. Jesus está definindo o que é felicidade. Vê que coisa linda. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa mas quem é feliz. Bem-aventurado. Bem-aventurado é quem serve. Bem-aventurado é quem pratica. Você servir a Cristo lhe dá um renovo. Eu peguei no seminário de crescimento agora, sexta-feira à noite, estava lá na cozinha do seminário, preparando o jantar e fazendo o mise en place do almoço e do jantar. Aí esse abençoado chegou lá, Carlos, disse: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu digo: ô meu irmão, bota a touca aí. Lavou tanta panela, mexeu o caldeirão, pronto, aí perguntou, é para servir. E aí eu fui, trabalhei, eu já estou numa idade, porque assim, eu vou fazer 50 anos. Alguém acha assim que eu estou acabadinho, mas é porque eu rodei com pneu baixo. Né? Eu trabalhei muito, a minha infância foi pesada, eu fui menino de feira, eu carreguei saco na cabeça, eu estudei muito para poder ter um pouco de dignidade, porque meu pai queria que eu ficasse na feira com ele trabalhando. E meu pai, quando me viu matriculado em 3 escolas, disse: você é um preguiçoso, você está estudando para não trabalhar. De certa forma era verdade. Mas, muito tempo antes de meu pai morrer, uns 20 anos antes dele morrer, ele olhava para mim e dizia assim: esse é o único doutor que eu tenho na família. Ai, coisa linda. Então ele morreu com muito orgulho de mim. Mas eu trabalhei muito. Então esses trabalhos na cozinha, hoje eu já não tenho mais aquela força, mas eu gosto de trabalhar. Quando acabou no sábado, eu saí de lá de meio-dia, eu saí de lá engembrado. Sabe o que é engembrado, né? Eu saí de lá todo... Aí eu fui para casa, tomei um banho, deitei 1 hora de relógio, levantei para fazer um culto em gratidão ao aniversário de uma pessoa na paróquia. Terminou o culto, eu vou para casa dormir. Acordei no domingo quebrado de novo. Mas quando eu chego na igreja, quando eu estou servindo, parece que eu não sinto nada. É um renovo, é uma alegria. Eu saio do culto da manhã pulando. O pessoal cantando lá e eu pulando, né, alegre. Nem parecia que eu estava cansado. Aí quando eu chego em casa, aí sim o bicho pega. Mas na igreja, quando você serve com amor, quando você serve com alegria, Deus te dá um renovo, Deus te dá uma felicidade que você não sabe de onde vem, e sabe, né? De onde vem, mas você tem que se permitir. Então ser feliz para o mundo é estar acima dos outros, né? E ser servido por todos. Mas no reino de Deus ser feliz é você servir as pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é servir. Eu amo servir. Eu amo fazer o almoço de convivência. Agora, graças a Deus, chegou 2 cozinheiros. Aí eles estão fazendo. Aí eu estou só provando, que é uma parte boa também, né? Mas eu ainda trabalho nos seminários, né? O pessoal chegou lá e perguntou: pastor, o senhor pode assumir a cozinha? Aí minha mulher conhece o meu dia a dia, sabe que eu sou empresário e sou pastor. Eu não vivo só da igreja, sabe da minha luta diária. Aí ela diz assim: não é melhor você ficar em casa no sábado descansando? Eu digo: mas eu vou ter muito tempo para descansar. E servir a Jesus para mim não é um peso, para mim é uma alegria.
eu não sou cozinheiro de profissão, eu sou de vocação. E quando a gente cozinha com amor, sai tudo tão bom. Tudo que você faz com amor, sai bom, sai maravilhoso. Sabe o que é que acontece? Eu tinha uma empresa com 100 pessoas, 100 funcionários. A pergunta que todo mundo me fazia era o seguinte: ô Joselito, tu tem quantos funcionários? Porque o mundo está interessado em saber quantas pessoas estão te servindo. Para te medir, né, por essa régua, quantas pessoas te servem. Mas Cristo está perguntando, você está servindo a quantas pessoas? É diferente. O mundo quer saber quantas pessoas estão te servindo. E Cristo está te perguntando quantas pessoas tu estás servindo. E aí, se você refletir agora, você tem servido na igreja, quantas pessoas você tem edificado com o seu trabalho? Você tem se dedicado realmente? O crente, ele não deve se envergonhar de nada. Esse templo aqui está bonitinho, não está? Está lindo. Essa parede aqui, eu já estou pensando em copiar, viu? Essa pessoa, se chegar na Ebenezer e ver os peixinhos lá, saiba que eu copiei. Se perguntar aqui, fizer uma enquete, viu, Silvino? Faça uma enquete. O pessoal entrando domingo assim, você vai dar um papelzinho perguntando: se você fosse uma parte aqui desse templo, o que é que você gostaria de ser? Alguns vão dizer que queria ser a porta, porque queria ver todo mundo entrar, quem entra, quem sai, né? Outros iam dizer que queria ser o ar-condicionado, porque quer refrigerar, refrescar as pessoas. Outros ia querer ser a televisão, né? Mas raramente você vai ouvir alguém dizer que queria ser aquela pedra que está lá embaixo, que foi colocada primeiro para sustentar o prédio. Mas se essa pedra não estivesse lá embaixo, esse prédio estaria de pé? Não existe ninguém importante, não. Existem pessoas que querem destaque e pessoas que querem realmente servir. Eu gosto de carne. Não estou sugerindo nenhum convite, mas eu gosto de carne. Eu ia muito para a churrascaria, mas eu nunca perguntei ao churrasqueiro qual era a marca do sal. E minha infância foi toda vendendo sal. Eu conheço de sal do que você possa imaginar. Nós íamos em Macau comprar sal na Salina, nós vendíamos sal. Eu conheço muito de sal, mas eu nunca perguntei qual era o tipo de sal. Mas no dia que a carne vinha insossa, eu dizia: ei menino, bota um salzinho desse negócio aí. Não é? O crente, ele funciona assim. O crente, ele é o sal. Quando ele faz, não precisa que ninguém saiba que você fez. Ninguém vai nem saber. Mas se você não fizer, as pessoas têm que sentir falta. Oscar Wilde, é um escritor americano, ele tem uma frase que ele diz assim: algumas pessoas levam alegria onde vão e outras quando se vão. Quem é você? Você leva alegria quando chega ou quando vai embora? Quando você faz o trabalho, as pessoas percebem o seu trabalho e não te percebem? Ou eu sempre digo ao pessoal do louvor: olhe, não espere que eu vá elogiar o louvor, não. Tem dia que eu digo: rapaz, o louvor estava massa, mas eu não vou dizer não. Porque eu não quero que eles percam o galardão. Porque se eu disser, talvez a soberba, e eles percam o galardão. Eu quero que Cristo reconheça eles. Eu não quero, ele não precisa do meu reconhecimento. Quem tem que reconhecer é Jesus. Tem um pastor que foi pregar numa igreja, e toda vez que entrar um pastor novato, é sempre isso: rapaz, traz esse pastor de novo, mas vai conviver com ele para ver se tu vai gostar. Ele é bom quando ele vem, dá uma palavra e vai embora. Mas o pastor mesmo seu é aquele que convive todo dia com você, está lá. Aí disse que esse pastor chegou e alguém disse assim: pastor, venha mais vezes pregar, o senhor prega muito bem. Aí ele olhou para a pessoa e disse assim: estou te vendo aí, Satanás. Né? Porque o inimigo estava usando aquele irmão para inflar o ego do pastor, para ele sair de lá achando que ele é alguma coisa. Ele não é nada. Não ore, não se prepare, não jejue para estar aqui não, para você ver se é alguma coisa. Sai não, porque o mérito é do Espírito Santo, não é nosso. E aí as pessoas chegam e ficam com o ego inflamado. E quando Jesus chegou para Pedro e disse assim: arreda-te de Satanás, ele estava chamando Pedro de Satanás? Não, mas Satanás estava usando Pedro para tentar inflar o ego. Então o serviço é isso, a gente tem que ter humildade, não esperar reconhecimento, não esperar aplauso, não esperar ninguém. Esse negócio que quando termina o pessoal aplaude, isso é ruim, não aplauda não. Porque aí o pastor fica mal acostumado, achando que toda vez que aplaudir, quando não aplaude, não gostaram. E não tem que gostar não, quem tem que gostar é Jesus. Serviço é assim, a gente faz de forma que Cristo se agrade, não que as pessoas se agradem. Pois bem, então quando Cristo fala, ele diz assim, que o conhecimento sem prática
nos coloca no mesmo nível dos demônios. É forte isso, né? Marcos 1:24. Se você conhece, você não pratica, você está no mesmo nível dos demônios. Porque os demônios sabem bem da palavra. O demônio, ele conhece bem a palavra, mas não pratica. Então a gente está no mesmo nível. Olha, o que nós temos que entender é o seguinte: um crente feliz é aquele que não apenas conhece, mas pratica. Servir na igreja não é um fardo, é um privilégio. É uma forma de você adorar a Deus com suas ações. É uma forma de você participar ativamente do avanço do reino. É uma forma de você abençoar vidas com o dom que você recebeu. Existe uma diferença de dom e talento, tá? Dom, todo mundo tem. Talento, todo mundo tem também. Mas o seu talento pode se tornar um dom se você colocar a serviço do reino. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa. Agora, você se apoiar naquela coisa de que, eu não sei de nada, eu não tenho dom nenhum, isso é conversa para boi dormir. Se você ainda não serve, pergunte na igreja onde você tem espaço, mas primeiro pergunte a Deus assim: Senhor, onde o Senhor quer me usar? Deus vai te dizer onde Ele quer te usar. Se você já serve, amém, é uma oportunidade de você renovar o seu compromisso agora, né? Continuar servindo com alegria, com zelo. Eu costumo dizer o seguinte: depois de uma pregação sobre a parábola dos talentos, depois de uma pregação sobre servir, o que mais a gente encontra na saída é: pastor, me coloca aí, eu quero servir. Eu digo: ei, vai devagar, ora primeiro, crente. Porque você está na emoção. Sabe uma coisa que eu não gosto de fazer? É pedir, fazer apelo. Aceite Jesus e vem aqui na frente. Sabe por quê? Porque muita gente vem na emoção, porque achou o louvor bonito, porque achou a palavra bonita. No outro dia está no mundo de novo. Você estragou uma oportunidade belíssima da pessoa ter um real encontro com Jesus. Então, não responda assim de bate-pronto. Pense, ore a Deus, que Deus vai te direcionar. Agora, a palavra de Deus diz: aquele que fez um voto com o Senhor, apresse-se em cumprir. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada ou negligente. É melhor você não servir do que você servir e fazer pela metade. Fazer de todo jeito. A obra de Deus não pode ser feita de todo jeito. Então pergunte como Deus quer te usar. Se Ele já te usa, renove seu compromisso. Lembre-se, Deus fortalece os seus servos e jamais esquece o que é feito em seu nome. Todo mundo aqui gosta de comer ovo. É uma comida universal, né? E bacon. Gosta de bacon? Não? Eu gosto. Bacon com ovo. Eu como outras coisas também, mas assim, café da manhã, um bacon com ovo bem feitinho é bom. E eu gosto muito dessa analogia, porque ali tem dois animais nesse café da manhã. Um voluntário e um servo. Um envolvido e outro comprometido. A galinha foi, botou o ovo e foi embora. Mas o bacon, para estar ali, o porco teve que morrer. Aí tem muita gente que é voluntário, tem muita gente que chega na igreja, dá sua contribuição e vai embora. Eu sou voluntário. Voluntário, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e se eu tiver com vontade, porque eu sou voluntário. Mas o servo não tem opção, não tem escolha. Se eu acordar com dor, eu vou servir na igreja. Se eu acordar com sono, eu vou servir. Eu moro em aldeia, no quilômetro 6, entrando 3, na mata. Nesse período que a gente está vivendo, é um friozinho tão bom. A minha cama é king size, tem 2,3 metros por 2,2 metros. Quando dá um domingo de manhã, que eu vou levantar, a cama faz isso, me abraça. Fica aqui. Aí eu sou servo, eu digo: arrepreendido, Satanás. Aí eu vou lá, me levanto e vou-me embora. Eu chego na igreja geralmente de 7h30, 8 horas da manhã e fico até 7h30, 8 horas da noite, porque tem os 2 cultos e eu fico nos 2 cultos. Às vezes eu vou em casa, resolvo uma coisa ou outra, mas é raro. Então o servo, ele não tem opção. Ele acordou com dor, sem dor, com frio, com fome, ele vai servir. Agora, se eu sou voluntário, eu só sirvo quando eu estou com vontade. Dom Paulo, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim: tem crente que só vai para a igreja quando sente um negocinho, né? Se não sentir um negocinho, não vai. Mas muitas vezes a gente acha que não precisa de Deus.
Deus não precisa da gente, mas precisa dele. Então o servo é aquele que faz, independente de estar com vontade. E faz com alegria, viu? Não faz de cara feia, não. O voluntário faz quando quer. Nós fomos chamados não para frequentar cultos apenas, mas para sermos instrumento na mão de Deus. A verdadeira grandeza está no servir. Jesus disse, bem-aventurados sois se praticardes. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não olha para ninguém, viu? Não é para olhar para ninguém, para denunciar ninguém. Quando o irmão não está escalado para servir, ele vem para o culto, não olha, não entrega, né? Fica só para você. Tem hora que o irmão está no louvor e o irmão não está no louvor. Eu estou puxando o louvor, viu, Manuca? Mas tem em todas as áreas. Aí eu digo assim, cadê o irmão que não está no culto hoje? Ah, pastor, que eu não estou servindo não. Então isso é um ativista. Isso é um cara que está ali só para servir. E outra coisa, eu gosto muito de pegar no pé do louvor. O pessoal, quando eu chego lá, aí diz assim, pastor, qual é a mensagem, qual é o louvor para a mensagem? Assista o culto, veja e decida. Aí, pastor, por que o senhor não facilita? Facilitar. Quando a gente diz o louvor, a turma termina de louvar, aí o pastor vai pregar e vai lá para trás conversar abobrinha, e eu não vejo do louvor no culto. Eu digo, tem que ficar assistindo o culto. Eu vejo eles assistindo o culto com cada olho esbugalhado assim. Aí vem uma palavra e diz, eita, esse louvor encaixa. E não sei o que. Pronto. É uma maneira. Mas não precisava ser assim, né? Nós temos que ver o seguinte, eu estou servindo, amém. Mas quando eu não estou servindo, eu vou para o culto. Eu vou cultuar. Isso é ser um verdadeiro cristão. Aí vem aquela história. Como ser Maria no mundo de Marta. Nós estamos muito acelerados. A gente quer resolver tudo, mas a gente tem que se lembrar da melhor parte. A melhor parte é adorar. E lembrando, Deus só vai aceitar o teu serviço se Ele te aceitar primeiro. Lá nós temos uma regra quando a gente vai fazer o ofertório. Sempre a gente diz, antes de trazer a sua oferta, Deus precisa aceitar o ofertante. Se sua vida tiver, não traga não. Aí diz assim, não vai trazer ninguém, né? Vai ficar a oferta zero, né? Mas é para a pessoa refletir acerca disso e ver que a gente precisa ter uma vida no altar. Já passou a fase, quando a gente era criança, a gente tomava leite, agora a gente já parou de tomar leite. Eu acho que não tem ninguém aqui tomando leite, não. Está todo mundo aqui já comendo comida sólida. Tem que entender, se você conhece, feliz, bem-aventurado é se você praticar. Mas se você conhece e não pratica, misericórdia. Bem, sirva com alegria, com excelência, sirva como serve ao próprio Senhor Jesus. A igreja que serve é uma igreja viva. Eu quero orar por vocês e por mim também. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através do exemplo de Jesus o valor do serviço. Tira de nós todo orgulho, Senhor, toda vaidade, nos dá um coração humilde, disposto a servir. Que cada ministério aqui seja fortalecido e que cada pessoa aqui entenda que foi chamada não apenas para ser espectador, mas para participar ativamente da tua obra. Que o nosso servir glorifique o teu nome, edifique vidas e nos aproxime do teu coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Silvino, eu não sei se eu atendi o propósito, mas a gente ainda tem mais um tempinho, né? Tem. Né? A gente tem... Os semeadores têm uma característica, né? Que quem nunca veio vai ficar sabendo agora. Aqui, diferentemente de um culto, onde logo após a pregação a gente tem toda uma cerimônia a ser cumprida, né? Todo um ritual. Aqui a gente tem tempo para tirar dúvidas, para perguntar, para dizer, não entendi, ou ter alguma curiosidade sobre o assunto. Então, sintam-se à vontade nesse período agora, né? Os semeadores começam com louvor, depois nós temos a palavra, né? A reflexão, a pré-eleção, depois a gente tem esse tempinho de pergunta, e depois a gente ainda tem o nosso momento de comunhão, que é o nosso lanchinho ali, patrocinado pelo nosso querido pastor Luna, que a gente toma ali um cafezinho, uma bolachinha com patê, uma coisinha, para, afinal de contas, a gente é crente, né? Então, irmãos, quem tiver dúvidas, quiser perguntar algo sobre esse assunto, Maria do Carmo era a minha perguntadora oficial lá na atividade, viu? E ela vem na frente. Dona Maria do Carmo, ela frequenta o Café com Deus toda sexta-feira com a gente. É verdade, vou subir aqui. Ela é uma frequentadora. Para lhe dar um abraço, viu? Prazer revê-lo. Da mesma forma. Amanhã a gente tá junto, né? É verdade. Irmãos, é o seguinte,
como nós sabemos de um líder, de um pastor, de um padre que realmente esteja nesse nível de verdade do serviço, que não vá se aproveitar de pessoas de boa fé que realmente quer iniciar com o seu talento, com o seu dinheiro, enfim, com alguma coisa. Porque nós sabemos como é que está a Igreja de Cristo com pessoas que não está, vamos dizer, alinhado com o que o Senhor quer, e a pessoa se aproveita. No livro de Atos, logo no início do livro de Atos, eu gosto muito da igreja do primeiro século. Eu tento fazer da Ebenezer a igreja do primeiro século. Lá no livro de Atos diz assim, né, que todos repartiam os seus bens e depositavam tudo nos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam o que era melhor para a igreja crescia. Aí, de posse dessa informação, o irmão chegou e disse: pastor, mas antigamente sabia em onde iria ser depositado. Hoje em dia a gente fica com o pé atrás. Como saber se realmente o pastor vai fazer o uso correto dos recursos? Não é isso? Mas nós temos que entender o seguinte, que a sua bênção não depende do resultado do trabalho do pastor. Quando você investe no reino de Deus, você garante o seu galardão, na motivação correta. Quando o pastor faz uso errado dos recursos, ele vai ser julgado. Agora, uma coisa que é muito interessante, eu falei sobre isso domingo, na reunião de liderança da nossa igreja. Ninguém deve querer ser instrumento de justiça de Deus, de ungido de Deus. Porque quando Deus unge uma pessoa, Ele coloca a pessoa, Ele vai resolver com a pessoa. Não nos cabe estar dizendo assim, será, não. Faça a sua parte. Se você não confia, mude de paróquia, mude de igreja, mas se está, confie. Porque no tribunal de Deus, Deus vai julgar cada um conforme as suas ações. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul. E Davi disse assim, eu não vou me tocar no ungido de Deus. Nós entendemos que todo mundo que está servindo, foi escolhido por Deus, foi separado por Deus, é ungido de Deus. Se ele não vai fazer uso do recurso da forma correta, Deus vai tratar com ele lá na frente. Então faça. Sabe o que é que o Satanás coloca na cabeça da gente? Vem uma pessoa para pedir um dinheiro. Aí você diz assim, rapaz, eu não vou dar não, que ele vai comprar droga, vou dar não, que ele vai comprar cachaça. Nós estamos tão desconfiados com tudo, que a gente perde a bênção de ajudar, porque a gente já está achando e determinando o que o outro vai fazer com o dinheiro que a gente nem sabe. Então, quando eu ajudo a pessoa, olha, ele vai se drogar, meu irmão, está no meu coração ajudar. O que ele vai fazer é problema dele. Eu não vou perder minha bênção por conta dele, ele vai perder a dele. Então, nós temos que fazer o nosso, né, de coração, porque Deus ele vai recompensar. E eu queria fazer um adendozinho. Olha, nós estamos vivendo a parábola do bom samaritano. Nós estamos num ativismo religioso tão grande, numa preocupação tão grande, que a gente está se esquecendo de olhar para as pessoas. A maior lição que a gente tem em Atos é Pedro e João entrando na porta do templo, e a oração para o crente, para o judeu é sagrado. O judeu deixa morrer na hora de orar, porque a oração é sagrada. Por isso que a parábola diz assim, passou um sacerdote, o cara estava lá, ele não fez nada. Passou um levita, ele não fez nada. Porque ele ia orar, era a hora da oração. E passou um samaritano e foi, deu a mão. E quando Pedro e João entram na porta do templo, aí está um mendigo. Me dê uma ajuda, aí ele olha e faz assim, olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Aí ele levanta. Aí depois, tempos depois, tinha um papa contando as ofertas, e aí alguém chegou e disse assim, aí o papa olhou, viu que a pessoa viu que ele estava com muito dinheiro na mão. Aí o Papa disse assim, hoje a gente não pode dizer como Pedro e João, né? Que a gente não tem dinheiro, né? Aí a pessoa disse assim, nem que tem poder, nem que levante e anda, porque também você não tem esse poder. Hoje em dia, o mercado da fé
está muito forte, as pessoas estão desacreditando, mas isso é que o inimigo quer cada vez mais desacreditar. Tem uma irmã que mora em frente ao condomínio, ela chegou lá quarta-feira: olha, pastor, eu conheci essa igreja, eu quero frequentar, mas eu tenho que ir embora, porque meu marido vai chegar e ele diz que não suporta crente, porque a igreja é para dar dinheiro a pastor, e eu tenho que ir lá para ele não ver que eu saio de casa. Ore por mim. Vê que coisa. O inimigo está fazendo isso, a gente está desacreditando por conta de falsos, e a Bíblia fala que vai aparecer falsos mestres, porque a gente acha que todo mundo vai fazer mau uso. Mas a gente faz, a gente doa, a gente oferta, a gente ajuda. E o que o outro fizer de errado é ele, Jesus. Porque são bênçãos separadas. Separadas. Eu falei tanto para responder uma pergunta. E aí, irmãos, perguntas? Josias? Pastor Lito, se eu não me engano, em João 15,15, ele diz aos apóstolos, né? Eu já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque tudo que meu pai me ensinou eu passei para vocês. Aí eu pergunto, isso é uma situação sui generis entre Jesus e os discípulos, ou isso serve também para a gente aqui? Perder a condição de servo ou de voluntário para ser amigo dele? Ou a gente só tem que aceitar ele como Senhor primeiro e Salvador? Olha, veja só, isso é uma linguagem que nem tudo na Bíblia é literal, mas todos eles têm ensinamento. Quando Jesus diz assim, eu já não te chamo mais de servo, mas de amigo, nós somos amigos. Tem um primeiro hino, um primeiro louvor que eu conheci sem ser crente, foi em 1992, no Senai, que era um momento com Deus que tinha que dizer assim: conheci um grande amigo, Jesus, ele é filho de Deus Pai. Eu não vejo o pessoal cantando, não conhece, não? Eu não vejo o pessoal cantando. Então Jesus é o nosso amigo, né? Mas ele é Senhor. Ele nos dá a condição de ser chamado de amigo, porque o amigo é aquele que a gente confessa, é aquele que a gente coloca todas as nossas dores, é aquele que a gente conversa. Mas a gente tem que entender que ele é o nosso Senhor. O pastor é um amigo? Mas o pastor é uma autoridade espiritual. Tem momentos e momentos, porque tem pessoas que entendem que, porque eu conheci Lito quando o Lito ainda era do mundo, vamos dizer assim, e aí não tem essa questão, mas não entende que hoje eu estou numa condição que eu quero ser chamado de Lito, eu quero ser amigo, mas em alguns momentos eu tenho que ser respeitado como um pastor, como líder espiritual. Então nós somos amigos de Jesus, somos, mas ele não perde a soberania, o senhorio, e nós a condição de servo. Mas é um servo que nós temos a liberdade de poder dizer assim: esse meu senhor, ele não me oprime, ele é meu amigo. A gente tem patrão que é muito amigo da gente, né? Mas quando você no patrão, é mais ou menos nessa ótica. Amém? Perguntas? Aqui não é feito casamento, não. Falei agora o caso fala sempre, não, mas é bom falar agora. Enquanto eles pensam, eu vou fazer uma. Olha, eu vou fazer uma pergunta, porque tem algum estudante de teologia aqui, algum seminarista, Manuca, tem mais algum seminarista, Tiago também. Pegue uma turma de seminarista, faça uma enquete. Levante a mão aqui, de vocês que estão fazendo um seminário, quantos querem ser pastor? A maioria levanta a mão. A maioria fez a cartinha lá para Ivan ou para Dom Fred, fazendo, como é que chama? Postulando, né? Agora pergunta: quem quer ser diácono? Quase ninguém vai levantar a mão. Diaconia significa serviço. Então, até no meio eclesiástico, acadêmico, as pessoas querem ser sacerdote, não querem ser diáconos. E aí vai minha pergunta: por que, pastor? Até no nosso meio as pessoas acham que ser serviço, ser diácono é menos que ser um sacerdote, um presbítero. Por que tão poucos diáconos no meio de tantos pastores? A vocação, o entendimento da vocação está muito errado, e isso é normal acontecer. Eu lembro que quando eu fui ordenado fomos 9.
E depois eu conversando com um especificamente, ele disse assim, quando não sabíamos o que seríamos, Dom Paulo nos chamou, 2020, disse assim, olha, você vai ser presbítero e tal, e ficou naquela coisa. E eu via no olhar de muitos a preocupação dele dizer assim, você vai ser diácono, porque era como se estivesse rebaixando. E não é. Ser ministro, ser acólito, ser introdutor, ser a mídia, tudo isso é honroso demais diante de Deus. Mas quando as pessoas não têm um entendimento correto, aí é que entra naquela coisa. Você está buscando o quê? Tem gente que está buscando reconhecimento, porque acha que vestir uma roupa dessa, botar um estola, é uma coisa simples. Quando eu fui chamado para a ordenação, eu pedi duas coisas a Dom Paulo. A primeira foi, disse assim, Dom Paulo, eu não quero ficar na catedral, porque eu não vou ficar aqui sendo mais um, eu quero abrir uma igreja, eu quero evangelizar, eu quero fazer a diferença, né? E outra coisa, Dom Paulo, não me tire dos ministérios não, eu quero continuar cozinhando, eu quero continuar fazendo, porque o chamado, ele é um chamado para o serviço, é um chamado para você estar, mas tem pessoas que querem só o presbitério porque acha que é melhor do que alguém, aí está pela motivação errada, e isso tem que ser identificado entre os postulantes para já travar. Eu até estava dizendo assim, são 13 postulantes na Zona Norte, e aí eles vão ter que ser colocados para paróquias. Eu até sugeri, eu disse assim, não pergunte qual paróquia você quer ir não, pergunte quem quer estagiar, depois você vai mandar para a aldeia, que é a mais longe que tem. Aí se o cara disser, mas porque combustível, porque isso, faltou fé, já faltou propósito, mesmo que depois é só um susto, e depois o cara diga, não, tu vai ficar aqui na catedral. Mas a gente tem que saber qual é a intenção que está no coração. Quando a pessoa começa com a intenção de, eu quero ser presbítero, pouquíssimo, a gente conta o diácono no dedo, não tem. E tem muito pastor que seria melhor diácono do que pastor, mas é pastor. O diácono foi instituído lá na igreja para servir as mesas das viúvas que estavam se sentindo desprestigiadas. E aí foram criados diáconos. E a estola do diácono ela é cruzada para que ele possa baixar, levantar e ela não caia. E o do pastor é assim, para que simbolize o peso da igreja sobre o ombro do pastor. Então você quer a função, mas não quer a obrigação. Ser pastor não é apenas receber o título, é você fazer uma pós-graduação em ESS. Dom Paulo disse, faça uma pós-graduação em ESS. O que é isso, Dom Paulo? Engolir sapo sorrindo. Mas é isso, é a motivação, infelizmente. Amém. E aí, irmãos? Mais perguntas? Vocês estão tão tímidos. Foi tão claro que não tem perguntas. Amém. Amém. Então quer dizer que a partir da próxima semana o problema está resolvido aqui. Nós vamos estar assim de servos. Amém, irmão? Vai estar todo mundo servindo ao Senhor. Do jeito que eles oram no final do culto. Servindo ao Senhor com alegria pelo poder do Espírito Santo. Rapaz, é isso, né? Crente não mente, né, mano? Crente canta. Mas olha, a verdade é que realmente nós andamos muito carentes, precisando muito, mas muito, em todos os setores. A gente tem dificuldade para fazer transmissão, para filmar, porque a gente não tem quem fica ali filmando. A gente tem dificuldade de colocar os versículos ali, porque não tem quem fique ali no computador. Aí o chaminho fica sobrecarregado. A gente tem dificuldade de ter... Hoje não tem nenhum introdutor aqui. Ó. Nós temos um grupo, uma equipe, eu acho que deve ter uns 15. Ninguém se dispôs a vir hoje como introdutor. Nós temos dificuldade em todos os setores. A equipe de evangelismo, o Diogo coordena a equipe de evangelismo daqui, ele vive catando gente para fazer serviço de evangelismo de rua. Ninguém quer ir para a rua. Ninguém quer ir para a porta da favela fazer serviço.
Oi. Né? Sandra, deixa eu levar o microfone aí para que as pessoas escutem. Quando eu fazia parte da congregação, né, da igreja pentecostal, no caso, então eu me dispus a voluntariar. E me senti tão assim, honrada que eu disse, Senhor, porque o Senhor deu esse propósito de voluntariar e diferenciar de que servir é melhor do que cultuar. Mas cultuar, ouvir a palavra também é essencial. Agora eu saber assim, se a pessoa está voluntariando, né? E se apega muito com esse servir, é o que é o meu caso. Eu queria sempre estar nas escalas. Mas lá tinha que ser, né, assim, outras pessoas, né, tem uns dias, outros dias. Mas sempre tinha pessoas que não iam. Então eu sempre me servia a, sabe, substituir a pessoa. Aí eu dizia, como é bom eu estar disposta para servir. Aí depois chegou a pessoa não se sentir bem porque eu estava servindo na copa, né? Eu gosto muito de rol. Aí ficava no rol. Aí disse assim, porque você... É o que eu gosto, de estar recebendo dos irmãos, né? E era muito bom nesse tempo, porque nesse tempo eu já fiquei 12 horas, acho que foi 11 horas um dia na conferência. E foi bênção. Muita vez eu consegui ficar de pé, 11 horas. Teve um intervalozinho de 2 horas, uma coisa assim e tal. Mas eu retornei. Aí eu vejo assim, é triste, viu? A pessoa servir, como ele falou, né? Sem ter amor a servir. E tem pessoas que são lindas, maravilhosas, que estão servindo, mas faz por manter a presença na igreja, né? Estou aqui porque vou manter a presença, mas não é. E o amor, como ele falou, é bem melhor servir com amor do que por prazer de dizer, eu vou fazer só por agradar o pastor, por agradar, né? Mas eu fiz, e quando eu fiz nesse tempo de 3 anos de voluntariedade, eu tive bênçãos, muitas bênçãos. O pastor, para ministrar a palavra, eu sentia a unção e era como se eu estivesse cultuando também. Era a conexão. Servir, cultuar e adorar, ao mesmo tempo, tudo com um contexto assim. Eu disse, Senhor, aí se o senhor tiver interesse, pode me colocar na escala que eu estou aí na porta. Viu? Deixa eu agora pegar um gancho aqui, ó. Já que está filmando, deixa eu ir para frente da câmera. Alô, Kátia, Sandra, coloque no grupo da intercessão, aí, da intercessão da introdução aqui do templo. Dandara, que é a coordenadora, ó, Sandra está disponível, viu? Já vou passar o nome dela. Amém. Tem mais algum aí? Eu queria só fazer uma observação, porque nós temos 3 cultos. Aqui vocês também têm 3 cultos. O culto da manhã é o culto que nós temos mais adesão. Tem dias que a gente não tem espaço para abrigar as pessoas nas cadeiras. Tem que ficar em pé, no corredor, enfim. O culto da tarde nós temos 20 pessoas. No culto da quarta-feira à noite, 20 pessoas. Porque nós ficamos num local afastado, até mesmo da pista. Só vai quem tem carro, tem toda a dificuldade. E aí o que a gente nota é o seguinte, é uma disposição para servir domingo de manhã. Mas uma moleza para servir domingo de tarde, porque não tem público, não tem plateia. Teve um irmão que disse assim, pastor, não conta comigo domingo de tarde, porque domingo de tarde é meu descanso. Tá bom, ele servia conosco lá. Aí um belo dia, ele pediu uma transferência para uma igreja maior, que foi. Todo domingo de tarde ele estava nessa igreja. Por quê? Porque o culto que mais tinha gente era domingo de tarde. E aí ele já mudou o conceito dele, ele já podia trabalhar à tarde. Então é isso, você servir. Eu fui acólito da Catedral da Trindade por algum tempo, uns 3 anos, e sempre eu dizia para minha esposa o seguinte, qual é o culto que ninguém quer servir? Então é esse que eu quero. Então eu ia para aquele culto. Eu gostava muito do culto da manhã, porque eu gosto muito de ouvir Dom Paulo, e à tarde geralmente eram outros pastores, mas o culto que tinha mais dificuldade de serviço era à tarde, então eu estava lá à tarde.
Se eu quisesse ouvir Dom Paulo, eu ia de manhã e de tarde, como eu já fiz muitas vezes. Então é servir, né, naquela coisa assim, dia de quarta-feira, no caso de vocês é domingo de manhã, né? Mais fraco que é o domingo de manhã, porque começou agora, né? Nós só tivemos 3 cultos no domingo de manhã, então ainda não está. O primeiro foi lotado, porque o bicho estava aqui, né? Foi o Ivanzinho, mas aí depois não teve. Então a gente precisa de fazer crescer o culto da manhã. O da quarta, graças a Deus, está crescendo bem, e o domingo à tarde é o que enche mais, né? Igual o seu, que é o domingo de manhã, né? Mas é a mesma coisa aqui, a maioria quer servir no domingo de tarde. Falta introdutor domingo de tarde? Normalmente não, falta mais de manhã. Eu gostaria de eu estar agora me lembrando. Quando eu me aposentei, então eu trabalhei numa paróquia por 8 anos. Lá tinha uma clínica médica, uma policlínica, onde tinha várias especialidades, né? Aí tinha o psiquiatra, tinha fisioterapeuta, tinha outros. Então, tá me chamando a atenção porque serviço e voluntário. Porque quando eu fui para lá, nesses 8 anos, realmente eu fui como se eu tivesse, na verdade, indo para um trabalho que eu fazia antes. Chegando no horário de 8 horas, saindo de 12, isso atendimento individual, numa segunda, terça e quarta-feira, e na quinta-feira eu ainda fazia grupo, psicanálise. Então, saí, a pergunta me ficou, por que eu não fui renovada? Eu saí por esgotamento. Porque você falou aí que no serviço do Senhor, não é? Ele, mesmo que você esteja cansada, estrupiada, ele vai lhe renovar. E eu tive que deixar a paróquia 8 anos direto, segunda, terça e quarta, individualmente, e na quinta-feira, em grupo, trabalhando mentalmente com as pessoas e dando aí uma receita espiritual pelo conhecimento da palavra que eu tinha mostrando, fazendo a ponte, o linking entre essas enfermidades mentais. No entanto, eu tive que sair porque eu estava esgotada. O que acontece é que, no seu entendimento, como a senhora bem falou, eu chegava como se eu estivesse cumprindo meu horário de trabalho. Então a senhora internalizou aquilo ali como um voluntariado, uma obrigação, uma coisa de um serviço, mas talvez o que faltou foi se desprender do serviço e se prender à adoração, de repente, a fazer aquilo, não por obrigação, mas fazer aquilo ali com gratidão. Por mais que a pessoa pense assim, não, eu sou grato, por isso que eu estou aqui, se eu não estivesse aqui eu não sou grato, mas esse entendimento, quando a gente faz, de repente, com uma motivação diferente, às vezes, e muitas das vezes, as pessoas não servem, não é pela motivação errada, não. A gente faz pela motivação certa, ou pelo menos a gente acha que está fazendo pela motivação certa. Mas o serviço é aquela coisa que você não está preocupado em chegar no horário, mas você está preocupado em cumprir aquela coisa com muito amor. É uma linha muito tênue essa daí. Porque quando Deus reanima, é quando a gente está ali pedindo a Ele para renovar aquela força, porque a gente gosta de estar na igreja, não porque a gente está fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer e tem que fazer. É meio complicado chegar numa resposta plausível nessa situação. Mas o fato, no meu caso, eu me canso na cozinha. Tem horas que eu estou ali com cãibra na mão e eu tenho hora que eu quero parar, mas eu fico sempre pedindo a Deus, Senhor, me renova, me levanta, me sustenta, permita que eu ande mais 1 quilômetro, como o Senhor disse, quando for 1 milha vai 2. Então eu estou sempre naquela interação, orando constante, pedindo a Deus, tentando não perder a conexão, porque se eu perder a conexão, se eu for só o trabalho, sem adoração, eu vou enfraquecer, e aí eu vou sucumbir. Talvez seja mais ou menos nessa pegada aí. É colocar na dependência de Deus. Dizer, Senhor, por mim eu já tinha largado tudo, mas pelo Senhor, é por isso que eu uso essa cruz aqui, viu?
Porque toda vez que eu penso em fazer algo de errado, eu olho para essa cruz aqui e digo assim, o que Deus fez por mim aqui foi tão grande que eu não posso desonrá-lo. Então é sempre estar nessa conexão, né? Céu e terra o tempo todo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Olha, eu não sei vocês, mas eu adorei escutar isso hoje aqui, sabe? Acho que a gente precisava ouvir, a igreja precisava ouvir. Verdade. Não só a paróquia do Espírito Santo, mas toda a igreja episcopal, todas as igrejas precisam ouvir palavras como essa, porque realmente existe uma missão muito grande no servir. Até tem voluntários, mas no servir, o que é que o servo tem a mais que o voluntário? O compromisso com Cristo. Não é com os homens, mas com Cristo. Né? E a gente vê muito pouco isso às vezes, sabe? E a gente fica triste, mas Deus está cuidando de tudo. Ele está lá, vai continuar, a gente continua orando para ele mandar os cearenses, né, pastor? Porque a Ceará é grande, mas os cearenses são poucos. Uma coisa, Silvio, que a gente tem que ter... nós vivemos na época do mimimi. Então você chega, vai exortar um irmão, o irmão já joga picudo, achando que está fazendo algo demais. Não, você está fazendo para o Senhor. Então você tem que ser exortado e você tem que entender, porque você tem a opção de servir ou não servir. Eu digo sempre para os irmãos o seguinte: irmão, funciona assim. Se você quer ter liberdade, vá para o banco da igreja. Aí você não precisa dar satisfação, não. Você vem quando quer, faz o que quer. Mas quando você assume o compromisso com louvor, com uma cola, aí você passa a não ter opção. Você tem que servir, você tem que se comprometer. Aí quando a gente vai cobrar, ele fala assim, não, eu digo, então faz o seguinte, volta para o banco da igreja. Aí a gente às vezes né? E tem uma coisa que acontece muito lá, viu, Silvino, que a minha esposa ela fica aperreada comigo. Porque o irmão chega lá e fala assim, pastor, o que é que o senhor acha da gente botar esses peixinhos na parede? Eu digo, olha, você vai colocar os peixinhos? Não, então pronto. Então, ideia sem ação não vale. Porque tem muito engenheiro de obra pronta, tem muita gente cheia de ideia, mas para botar a mão no arado tem pouco. Então, a gente tem que ter maturidade para entender quando o pastor dá uma coxada, não ficar bicudo, não achar ruim, e entender que é para o crescimento. Amém. Amém, irmãos. Queria apresentar a vocês o ministro comissionado Tiago. Ele é ministro comissionado da Recom, mas está a serviço da nossa paróquia aqui, está caminhando com a gente aqui. E Tiago vai me substituir na coordenação dos semeadores a partir... Vem, Tiago, para cá, homem. Ele se levantando, se vem para cá, Tiago. Ele vai me substituir, porque eu vou fazer uma cirurgia no olho, cirurgia de catarata, né? Eu vou passar aí, acho que uns 15 dias de molho, sem poder sair. E aí, o próximo semeadores, quem vai estar conduzindo vai ser Tiago. E olha, vai ser top. Fala aí, Tiago. Já convidando toda a igreja, inclusive a irmãzinha ali da Nova Aliança, como Maria, você está encarregado de chamar toda a juventude da Nova Aliança, porque o nosso tema vai ser a igreja perseguida. Então, para que a gente tenha um entendimento maior a respeito de missões, como você falou, né, faltam cearenses, né? E para que a gente se estimule, porque existem hoje muitas igrejas perseguidas, uma dificuldade muito grande de levar a palavra de Deus, e a gente tem que glorificar o nome de Deus, porque somos livres para pegar o evangelho. Então hoje ainda temos essa liberdade, mas não sabemos até quando vamos ter, porque cada dia mais as coisas vão se tornando difíceis. Então todo mundo aqui está convidado. A gente vai trazer alguns vídeos, algumas fotos para mostrar a real dificuldade no campo missionário. E quem vai estar aqui conosco é o missionário Alexandre, que ele já é o líder de missões na Recom, porque a intenção do Ministério de Missões da Recom é fazer com que as pequenas paróquias
elas também se sintam encorajadas a fazer pequenas viagens missionárias, grupo de evangelismo local, para que cada vez mais a palavra de Deus seja lançada para quem precisa ouvir. Amém. Tem algum missionário aqui? Era para todo mundo levantar a mão, só ele levantou. Gente, é verdade. Toda pessoa não convertida é um campo missionário em potencial. E a gente está aqui para isso. Eu diria né? assim. Não precisa ir lá para longe, não. Todo batizado é um missionário. Tem que ser. Amém, irmão? Então, na próxima vez que alguém perguntar isso, levante a mão em nome de Jesus. Tem uma história de uma pessoa que fez o concílio, aí disse assim para Dom Paulo, esse cara foi resistente nos primeiros dias, depois, Dom Paulo, eu queria falar, Dom Paulo, venha. Ele disse, olha, eu entendi, eu quero ser um missionário, eu quero ir para a Índia. Deus está tocando meu coração para ir para a Índia. Aí Dom Paulo disse assim, olha, tu fala o idioma de lá? Ele disse, não. Então começa a evangelizar na rua da tua casa, depois tu pensa em ir para a Índia. Porque quando a gente pensa em missionário, a gente só pensa em viagem, com o apóstolo Paulo, viajando, aquela coisa toda. Mas o campo missionário é na rua de casa, na casa da gente, no trabalho da gente. Então todo mundo é missionário. Amém. Amém. Gente, é o seguinte, aqui a gente tem, Tiago, é bom que você já fica aprendendo. Quando a gente convida um preletor e gosta da preleção dele, a gente dá um presentinho, uma lembrancinha, né? Então tem presente aí, Sandra que julga aí. Eu não. Tem presente pro pastor hoje? Tem presente. Aí, então uma lembrancinha aí pro nosso querido pastor. Obrigado. É um mimozinho de coração. Olha, deixa eu dizer. Vamos tirar uma foto. Ô, amiga. Junto aqui, Tiago, também. Efésios. Jesus. Colossenses. Isso. Tessalonicenses. Olha aí. Eu já fiz vários semeadores comigo, sempre foi muito cheio. Esse não estava tão cheio. Eu acho que as pessoas correram do tema, viu, Lito? Muita gente correu do tema, porque inclusive pastor Luna, que não está aqui hoje porque é aniversário da filha dele, né? Então estão comemorando em família e tal. Pastor Luna colocou mensagem no grupo da igreja, dizendo da importância desse tema, chamando toda a igreja para vir. Mas a pessoa parece que correu. A igreja Ebenezer, ela é híbrida. Nós temos muita gente de Recife e muita gente de aldeia. Eu tenho um membro de Abreu Lima, eu tenho um membro de Boa Viagem, eu tenho um membro de Candê, Setúbal, Espinheiro, enfim. Então, geralmente, quando eu vou para o Semeadores, a turma de Recife vem. Mas, durante um mês, a gente vem batendo tanto nessa tecla na igreja que o pessoal disse, eu não vou não. Só ele, foi? Só ele. E aí, meu irmão, como foi a experiência lá com aquelas panelas? Foi muita panela. Foi bênção? Foi bênção. Amém, amém. Vamos fazer a selfie? Semeadores, antes da gente ir para os lanchinhos ali, que vocês estão convidados, eu queria dizer também, gente, que nós estamos fazendo uma reforma muito grande aqui na nossa paróquia. Vamos fazer uma área de convivência, mais salas, banheiro para deficiente físico. A gente está tentando organizar e tudo isso tem um custo muito grande. Se vocês puderem nos ajudar, está ali o QR Code, né? Vocês puderem ofertar, vai ser muito bem-vindo, porque estamos com... inclusive tem a rifa também, que a gente está... na bio do Instagram da paróquia, tem uma rifa de um iPhone aí, número 200, sei lá, é bem top. E por R$25 você compra essa rifa e vai estar ajudando aí nessa reforma, porque a gente vai aumentar esse salão aqui, vai até lá embaixo, vai ficar maior. E em nome de Jesus a gente vai conseguir. Amém. Em nome de Jesus e com a ajuda da igreja. Amém. Vamos juntar todo mundo agora para a gente fazer a nossa selfie. E a fim de transmissão, para vocês que nos assistiram, um abraço grande.